Outro quadro que me chama a atenção, esse Lazar Segal, Aldeia Russa, de 1913, super cubista, né, Domingos? Mais expressionista. Mais expressionista. E ele era de antes dele migrar para o Brasil, então? Sim, lógico. Esse quadro foi pintado em 1913, quando ele vivia em Dresden, na Alemanha. E o colorido dele é fantástico, né? Mesmo a composição da cabana atrás e do casal apaixonado aí, deitados no gramado. Muito especial. É muito especial. E como é que você sabe que ele foi pintado em Dresden mesmo? Porque ele tinha um ateliê em Dresden, Segal. E esse quadro é importante que numa fotografia do interior Do ateliê dele, vê-se esse quadro na parede. Olha só, maravilhoso. Uma fotografia posterior, eu não sei de que ano será a fotografia, mas alguns anos depois. E ele estava lá e eu quando vi esse quadro, realmente é um quadro assim impressionante. Agora, esse outro quadro do Segal, pintado aqui no Brasil, ele mostra uma erradia, uma parêntese. Vocês podem ver que a moldura foi pintada também pelo Segal. Certo? Esses tons cinzas que tem a moldura é pintura. Essa deveria ser uma prostituta, mas eu acho que ela é uma lady. Então o Segal não sabia pintar uma mulher assim, certo? Olha que beleza de senhora, com aquela mesinha e aquela janela atrás. Mas para mim ela tem mais uma impressão de uma artista, de uma intelectual, do que de uma prostituta. Não sei se estou certo ou errado, porque na minha época as prostitutas não eram assim distintas, né? Mas esse traço dele pintar as prostitutas de uma forma mais distinta é um traço característico dele, claro. Porque ele era um lorde. Ele era um lorde, é isso aí, ele era um lorde. Muito impressionante também a sua coleção de santos, né, de madeira e de barro. Vamos falar um pouco dessa vitrine, Domingos? Veja bem, os santos aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 de barro e uma de madeira só. Destacou pra gente uma preferência por essa santa aqui. Por que, Domingos? Bom, essa santa, ela possivelmente seja do fim do 16 ou logo do início do 17. Vocês podem ver o seguinte, que todas essas imagens do 17, como se freguesia de Jesus, os santos olham para frente e a Nossa Senhora também olha para frente. Essa é uma Nossa Senhora da Conceição. Essa santa aqui, ela está olhando para baixo, ou está com os olhos meio cerrados, e os anjos da base olham para cima. Então é uma característica diferente do que essa imagem que está ao seu lado, e que é uma imagem seguramente do 17, porque é o Frei Agostinho de Jesus. E são peças que hoje é impossível de achar, porque ou elas estão em museus ou elas estão nas igrejas às quais pertencem, mas antigamente elas circulavam, eram vendidas e assim elas eram possíveis de serem adquiridas. Como é que você foi colecionando elas? Bom, eu fui colecionando porque alguém vendia, né? E por que imagem religiosa? Porque eu gosto da escultura, eu gosto do jeito como elas são feitas. Essas de barro, por exemplo, paulistas, elas não têm não têm as vestes todas assim bem barrocas, bem posteriores ao barroco, como tem imagens de madeira feitas em Minas. Elas são muito rebuscadas, ornamentadas. Essas são mais simples. E nessa simplicidade a gente tem um convívio mais espiritual, além de estético, né? Por exemplo, eu não gosto de coisa muito assim, não, me incomoda. As coisas simples transmitem uma sensação melhor. E esses santos pequenininhos, o que são? Esses são nós de pinho, nós assim chamamos, porque a maior parte deles é feita com nó de pinho, que é uma madeira dura, né? Por exemplo,
Tem muitos que são brilhantes aí dentro, mas não foram encerados nem passado uma flanela forte. Eles são assim porque a madeira é assim. Oleosa, né? Oleosa. É interessante que essa arte negra, essa escultura negra, é originária do Brasil. E se nós pegarmos por América Central, o Caribe, onde há várias ilhas, que foram também, vamos dizer, tiveram a influência negra, não tem arte religiosa. Então essa é uma especialidade, vou dizer, bem brasileira, bem típica. E você disse que eram feitos provavelmente por escravos. Seguramente, eles são em geral do Vale do Paraíba, e no século XIX, 1800, assim, existia a escravidão ainda, né? Agora são perfeitos, né? Olha os detalhes de cada um. São esculturas muito bonitas, e não tem um igual ao outro, são todos diferentes.